nos templos religiosos deveriam ser colocados, então, bem claro para as mulheres que elas devem ficar em silêncio, né? E que se elas tiverem alguma dúvida, elas devem então perguntar aos seus maridos em casa. Deveria ficar claro também para as mulheres que as mulheres estão proibidas de ensinar para crianças, adolescentes, jovens, ou mesmo para ensinar a outras mulheres da igreja, porque Paulo, ao escrever a Timóteo, proibiu a mulher de ensinar, né? E também de exercer autoridade sobre homens. Deveria também ficar claro nestes templos religiosos que as mulheres, então, elas não podem usar roupas caras, que elas não podem usar tranças no cabelo, que elas não podem usar joias de ouro, que elas não podem usar colares ou anéis com pérolas e que elas deveriam, então, usar um véu. Esse vídeo é uma continuação de um assunto que já foi tratado em 2 vídeos anteriores. O primeiro foi sobre a mulher ideal, onde eu mostro o plano eterno de Deus para as mulheres, desde a criação e em plena igualdade com os homens. E o segundo foi sobre o fim bíblico da submissão no relacionamento marido-mulher, onde eu mostro que a ideia de submissão da mulher ao homem e da mulher, então, também ao marido, essa ideia de submissão, ela decorre de alguns erros de interpretação bíblica. E é importante, então, que vocês vejam os 2 vídeos anteriores antes deste vídeo, porque eu vou usar neste vídeo muitos pressupostos que já foram explicados nos vídeos anteriores. E é muito importante que você tenha uma visão completa da mulher na Bíblia para que tudo faça sentido para você ao você assistir este vídeo. Por quê? Porque nós sabemos que quando você tira um versículo do contexto ou mesmo um determinado trecho do seu contexto, isolando versículos também, versículos bíblicos, isso pode levar muitas pessoas à incoerência, ou mesmo a cair nas mãos de manipuladores da fé que adoram usar textos bíblicos fora dos seus contextos para criar pretextos para justificar as suas ordenanças. Mas vamos lá. A nossa tarefa de hoje é examinar as referências que Paulo faz às mulheres na sua primeira carta aos Coríntios, especialmente no capítulo 14, mas vamos ver também um pouquinho do capítulo 11, e ver também as orientações que Paulo dirigiu à igreja que se reunia em Éfeso por meio da sua primeira carta a Timóteo. Desse exame, nós teremos plenas condições de saber se é da vontade de Deus que as mulheres não tenham voz na igreja, e eu digo isso, não tenham voz de um modo equivalente ao direito que os homens têm de falar, ou de pregar, como você preferir, de falar nas reuniões públicas da igreja, sejam de ensino ou de evangelização. Mas antes de prosseguirmos, vamos apenas recordar o contexto geral em que as mulheres estavam inseridas no tempo de Paulo. Naquele tempo, o patriarcalismo judaico ainda era uma referência dentro da religião e, somado a isso, havia o legado vindo da influência da cultura e da filosofia grega que apresentavam a mulher como um ser inferior ou incompleto. E, além disso, havia também a influência da lei romana que negava às mulheres até mesmo o direito básico da cidadania. Então, as mulheres elas nem mesmo eram consideradas cidadãs. Esse é o contexto em que Paulo estava escrevendo as suas cartas ali, e no caso deste nosso estudo também a igreja de Corinto. Muito bem, mas nós também precisamos conhecer o contexto específico da cidade de Corinto no tempo de Paulo. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo destaca
a questão daquilo que era honroso ou desonroso para as mulheres em uma reunião da igreja. Exatamente porque em Corinto havia muitas mulheres que não estavam dentro do padrão da cultura judaica. E nós não podemos nos esquecer que a igreja, em sua origem, era composta apenas por judeus. Então, para que nós possamos entender o choque cultural, né, da cultura dos judeus e a cultura helênica, a cultura dos gregos, para que nós possamos entender o que estava acontecendo ali em relação às mulheres judias e às mulheres gregas de Corinto, nós temos de conhecer algumas peculiaridades dessa cidade. Na cidade de Corinto, havia todo tipo de religião e de cultos com os seus respectivos templos pagãos. E entre esses templos e entre esses cultos havia, na fortaleza da cidade, o templo de Afrodite, deusa do amor e também da fecundidade. Aproximadamente 1000 mulheres, elas acolhiam e iniciavam os devotos dessa deusa na arte do amor. Essas mulheres, elas eram consideradas como prostitutas cultuais pelos judeus, mas para os habitantes de Corinto, elas eram conhecidas como santas, santas de um ritual religioso e, por isso, elas tinham inclusive um lugar de honra reservado para elas nas arquibancadas do teatro da cidade. Exatamente por essas mulheres serem conhecidas como santas, Paulo nem mesmo chamava as mulheres da igreja de santas, exatamente para evitar uma confusão entre os costumes religiosos, né, da igreja e os costumes religiosos pagãos. Imagine só como seria chamar uma mulher da igreja de santa em uma cidade onde as santas eram as prostitutas cultuais do templo de Afrodite. Por isso, Paulo também, normalmente ele se referia apenas aos santos da igreja. E nesse aspecto, as mulheres elas estavam, de fato, em um contexto diferenciado na cidade de Corinto. Ora, se em outras regiões a mulher era relegada à submissão, ao silêncio, ao uso do véu para não se mostrar atraente, né? Se em outras regiões a mulher era apenas uma propriedade do homem, já em Corinto, as mulheres elas tinham uma certa independência em relação aos homens. Se em outras regiões uma prostituta era a classe mais desprezível da sociedade, já em Corinto, a prostituta cultual era uma santa, uma mulher religiosa, alguém que merecia, inclusive, um destaque no ambiente religioso com assentos especiais no teatro da cidade. Então, por aí você já tem condições de entender a razão de algumas orientações que só foram dirigidas à igreja que se reunia em Corinto. O fato é que a igreja em Corinto ela estava em um contexto diferenciado em relação às demais regiões em que o evangelho também foi plantado, especialmente na Judéia. Outro detalhe importante para se entender algumas orientações específicas de Paulo à igreja de Corinto é o fato de que ali havia 2 portos, né, de fundamental importância para o comércio entre Roma e a Ásia. O porto de Laqueu ficava na parte oeste da cidade e o porto de Cencreia, que ficava então na parte leste da cidade. De modo que Corinto era uma cidade muito importante e também tinha uma população muito grande. E muitos imigrantes iam para Corinto à procura de trabalho, né, por conta desses 2 portos. E ali havia uma enorme população também de escravos, que, além de carregar, descarregar navios o tempo todo, eles também arrastavam, né, empurravam também os navios nas suas manobras de atracamento e desatracamento. Agora, tentem entender
qual era a possível constituição da membresia da igreja em Corinto. A igreja que estava em Corinto, certamente ela tinha como membros muitas mulheres, inclusive ex-prostitutas cultuais e também muitos escravos, razão pela qual Paulo teve até mesmo de tratar especialmente dessas duas classes de pessoas quando falou, por exemplo, sobre a condição cultural de sujeição das mulheres e também dos escravos diante ali daquele choque de culturas entre judeus e gentios. E isso nós explicamos no nosso último vídeo. E quando Paulo fala, por exemplo, da questão do véu, então não é difícil de entender que havia ali na igreja, entre as mulheres da igreja, ex-prostitutas cultuais e também outras mulheres gregas que elas não se sentiam desonrando ninguém pelo fato de não estarem usando um véu numa reunião da igreja, até porque na cultura da cidade em que elas viviam, as mulheres elas não cobriam as suas cabeças para participar de alguma reunião pública ou um ajuntamento de pessoas, onde estivessem mulheres e homens no mesmo lugar. Então, quando uma mulher grega aceitava o evangelho, aquele evangelho pregado então pelos cristãos, e passavam a frequentar as reuniões dos crentes, elas não se sentiam como se elas estivessem fazendo alguma coisa errada, alguma coisa imoral ou alguma coisa desonrosa. Mas, aos olhos dos judeus, elas estavam desrespeitando tanto a Deus como aos seus maridos. E essa questão da cabeça, da honra e também da desonra já foi tratada no nosso último vídeo. E eu estou apenas retomando esta questão cultural para que vocês entendam agora a razão de algumas outras orientações de Paulo aos irmãos que se reuniam ali em Corinto. Vejam bem, a mensagem do Evangelho naquele contexto já era uma grande evolução em termos de inclusão de pessoas em uma comunidade sem preconceitos. Por quê? Não era comum, de um modo geral, nas reuniões de Roma ou mesmo ali na Ásia, que mulheres, escravos e crianças participassem das agremiações sociais que existiam naquele tempo. Por exemplo, em uma agremiação comercial, somente participavam os homens de um determinado nível social. E em alguns templos religiosos, as mulheres elas ficavam separadas dos homens e os escravos e as crianças nem mesmo participavam dessas reuniões. Como eu disse, em Corinto, a exceção ficava por conta das mulheres, das santas, as santas mulheres da religião do templo de Afrodite. Muito bem. Para completar essa nossa introdução, vamos agora esclarecer o que é profetizar. Profetizar é pronunciar a palavra que vem de Deus, especialmente a que se refere a situações ainda não vividas ou desconhecidas do homem, como é o caso de uma profecia sobre um tempo futuro, algo que ainda não aconteceu. Então, quando alguém pronuncia a palavra que vem de Deus, revelando um segredo futuro pela primeira vez, aí nós temos uma profecia originária. Deus revelou algo inédito a um homem e esse homem pronunciou essa revelação de Deus a outros homens. Então, imagine o seguinte: Isaías recebeu uma mensagem inédita de Deus sobre o Messias e transmitiu essa mensagem aos demais homens. Então, Isaías profetizou. Mas, em um sentido diferente, quando, por exemplo, o fulano de tal, ele toma conhecimento dessa profecia de Isaías e retransmite essa mensagem de Isaías a outras pessoas, esse fulano de tal também profetizou, ou seja, ele transmitiu a profecia a outras pessoas.
Ele foi um instrumento para transmitir a profecia de Deus. Então, ele também profetizou ali nesse sentido, entenderam? Profetizar, então, não é apenas receber uma mensagem direta e inédita de Deus. Profetizar também é retransmitir a profecia de Deus, ou mesmo uma mensagem de Deus que era desconhecida de outras pessoas. E essa era a expressão mais utilizada quando se fala em profetizar no ambiente das reuniões da igreja. A ideia de profetizar nesse ambiente das reuniões da igreja não era como uma sessão espírita, onde as pessoas ficam esperando de Deus, né, alguma informação diferente, inédita a todo momento. A ideia normal que acontecia da profecia era o pronunciar a palavra de Deus, e isso todos podiam fazer, independentemente se eles eram homens ou se eram mulheres. Agora, nós bem sabemos que nem todos possuem um talento natural ou um dom natural para se expressar com clareza. Mas nós sabemos também que o Espírito Santo de Deus tem desenvolvido em muitas pessoas esse dom de ensinar, de falar sobre as coisas de Deus, de falar as coisas de Deus. Nesse sentido, nós podemos dizer que muitas pessoas receberam de Deus, por meio do Espírito Santo, o dom de profetizar, o dom de ensinar. E isso, então, não significa necessariamente que essa pessoa tenha recebido um dom de adivinhar o futuro. Uma pessoa que consiga transmitir a palavra de Deus com clareza, de modo que todos consigam entender a vontade de Deus, provavelmente essa pessoa é uma pessoa que recebeu de Deus esse dom de profetizar, esse dom de ensinar, né? Que também pode ser aprimorado na vida das pessoas. Ela tem um dom natural e o Espírito Santo vem e aprimora esse dom na sua vida, e ela passa então a profetizar ou então a ensinar de modo que todos possam entender. Então, por isso, Paulo diz, todos podiam profetizar. Paulo estava dizendo que todos podiam ensinar ou falar das coisas de Deus em uma reunião da igreja. E para que você não tenha dúvidas de que esse termo profetizar foi usado no sentido de retransmitir a palavra de Deus em uma reunião, observem o que Paulo disse aos Coríntios ao tratar das reuniões da igreja. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 1 e 3. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31. A primeira coisa a ser percebida nesse contexto é que a palavra profetizar, nesse contexto, tem o claro sentido de instrução, de um ensinamento capaz de levar o conhecimento da palavra de Deus às pessoas presentes na reunião. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela edifica, ela encoraja, ela exorta e ela consola os homens. Ora, instrução é o ato de instruir, de ensinar, de transmitir um conteúdo com clareza, o que exige, como eu disse, um certo talento, um dom especial, porque nem todas as pessoas têm essa facilidade ou esse talento didático de ensinar ou de transmitir um conhecimento de um modo que todos venham a compreender com facilidade, né, e aprender aquilo que está sendo transmitido, né, mesmo as questões mais complexas. Em outras versões, inclusive, diz que nós podemos profetizar para que todos possam aprender e ser consolados, o que reforça a ideia de que o profetizar tem um sentido de ensinar a palavra de Deus e não um sentido de receber uma mensagem direta e inédita de Deus
no momento da reunião, como se estivesse recebendo ali, Deus estivesse falando alguma coisa para ela falar naquele momento. Tá certo? Isso fica claro para vocês? Então, neste contexto, profetizar é ensinar. Profetizar é encorajar, é exortar e consolar outras pessoas usando a palavra de Deus. E isso certamente produz edificação, a edificação da igreja. E todos podem profetizar. Se alguém não tem esse dom naturalmente, pode pedir ao Espírito Santo de Deus. E sabendo disso, não há razão para dizer que uma mulher não possa profetizar. Ora, várias mulheres possuem esse dom naturalmente. Quem aí já não teve uma professora na sua infância, não é mesmo? Porque muitas mulheres têm esse talento, esse dom de ensinar e até mesmo transformar coisas complexas em coisas simples para que as crianças possam entender. Tá certo? Eu mesmo tive excelentes professoras, não só no jardim de infância, mas em toda a minha vida acadêmica. Agora vamos ver o que diz o dicionário Vini sobre o profeta, né? O dicionário Vini é esse aqui. Vini, ele apresenta esses dois significados da palavra profeta, como eu estou mostrando para vocês. Ele faz referência àquele que transmite uma mensagem de Deus com ineditismo, mas também faz referência àquele que apenas retransmite e interpreta o que Deus já disse por meio de outra pessoa. Vejam só que interessante. O dicionário Vini diz que profeta é aquele que fala antecipadamente ou abertamente, mas diz também que o profeta é um proclamador de mensagem divina e denotava entre os gregos um intérprete dos oráculos dos deuses. O profetizar dos profetas do Novo Testamento era uma pregação das deliberações divinas, da graça já realizada e a predição dos propósitos de Deus no futuro. Entenderam? Vini diz exatamente o que eu já disse para vocês. O profetizar tanto pode ser o pronunciamento inédito da vontade de Deus para o futuro, como pode ser também o pronunciamento aberto de uma mensagem de Deus já registrada anteriormente. Inclusive, uma pessoa que interpreta uma profecia, por exemplo, está profetizando, porque está tornando a palavra de Deus compreensível a todos, independentemente do nível cultural ou intelectual dos ouvintes. Ora, nós sabemos que tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de entender e são exatamente essas pessoas que precisam de uma outra pessoa que possua esse dom de ensinar, de interpretar aquilo que pode parecer complexo, para facilitar o entendimento. Ou seja, elas precisam de alguém para transmitir a vontade de Deus de um modo simples, que até mesmo uma criança que tem uma capacidade intelectual ainda em desenvolvimento possa entender o que Deus quis dizer em sua palavra. Agora, entendam uma coisa. Nada impede que uma mulher tenha esse dom de profetizar, que é o quê? O talento para ensinar, para interpretar, para transmitir com clareza o que Deus nos deixou em sua palavra. Exatamente por isso, Paulo disse que todos podiam profetizar nas reuniões da igreja. Qualquer pessoa que tenha essa facilidade para transmitir uma mensagem de Deus pode fazer isso, sem nenhum impedimento. Seja essa pessoa um homem, seja essa pessoa uma mulher. A única advertência de Paulo foi para que as pessoas fossem educadas e soubessem aguardar o momento certo de falar, de assumir ali então a palavra, né? De ter a oportunidade. Espere a sua hora de falar. Isso para que
as pessoas não falassem ao mesmo tempo, como se a reunião fosse uma festinha de aniversário, cheia de conversas paralelas, onde o som de muitas vozes prejudica a clareza das pessoas que estão tentando se comunicar ali naquele ambiente. A ideia é que, na reunião dos crentes, todos possam falar, cada um, evidentemente, por sua vez. Para quê? Para que a reunião não fique tumultuada. Então, a ideia é essa. Todos podem falar, todos podem ensinar, todos podem profetizar, mas que as coisas sejam feitas numa determinada ordem. Então, agora vamos ver se Paulo proibiu as mulheres de falar nas reuniões dos crentes da igreja de Corinto. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? 1 Coríntios capítulo 11, versos 4, 5 e 13. Paulo está dizendo que, em uma reunião da igreja, a mulher pode orar e profetizar, contanto que esteja usando o véu e que espere o seu momento certo de falar. E como nós já vimos o que é profetizar, agora fica mais fácil de entender que a mulher também pode fazer uso da palavra na reunião dos crentes e também pode ensinar aquilo que ela aprendeu sobre a palavra de Deus. Vejam bem, mas ainda que você entenda que esse profetizar, nesse contexto, é uma espécie de recebimento de uma mensagem inédita, uma mensagem vinda de Deus exatamente naquele momento, ainda que você entenda diferente daquilo que eu estou trazendo, e que você entenda que essa profecia é uma mensagem imediata de Deus e nova, ainda assim você vai ter que concordar que Paulo está reconhecendo que as mulheres podiam ser usadas pelo Espírito Santo de Deus e podiam assumir a palavra em um determinado momento da reunião dos crentes. Não é verdade? Então, seja como for, você deve reconhecer que Paulo está admitindo que as mulheres falem na reunião dos crentes. E se você viu os vídeos anteriores, você deve ter percebido que essa orientação de Paulo ela está em perfeita harmonia com o ideal de Deus para a mulher, onde homens e mulheres são espiritualmente iguais e devem ser tratados com igualdade, sem qualquer discriminação que mantenha a mulher em uma condição de inferioridade em relação aos homens, inclusive em uma reunião da igreja. A propósito, vale lembrar que a igreja surgiu com um ambiente, ela surgiu como uma proposta de inclusão de pessoas excluídas da sociedade, uma inclusão nesse grupo novo de cristãos, pessoas que eram desprezadas naquele tempo, que eram quem? As mulheres, os escravos e as crianças. Então, segundo esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que está em perfeita harmonia com o ideal de Deus, qualquer pessoa pode falar na reunião da igreja, seja escravo, seja livre, seja homem ou seja mulher. Observem que nada impedia, inclusive que por exemplo, uma mulher escrava fizesse uso da palavra na reunião dos crentes. Você imagina o quanto isso era revolucionário para aquele tempo? Mas muito bem, vamos em frente. Se até aqui você entendeu que o ideal de Deus é a igualdade, sem qualquer tipo de discriminação, e que isso inclui também a reunião da igreja, mesmo naquela igreja de Corinto, que tinha mulheres escravas, ex-prostitutas cultuais. Então, nós não podemos perder isso de vista ao analisar agora o que Paulo disse nesta mesma carta aos Coríntios, no capítulo 14. E a primeira coisa que você deve entender ao ler o capítulo 14 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios é que todo o contexto
desta carta, deste capítulo, melhor dizendo, todo este contexto deste capítulo, refere-se a uma palavra de Paulo para colocar as coisas em ordem, especialmente em relação ao profetizar e ao falar em línguas. Paulo, ele estava tratando de profetizar e falar em línguas nesse contexto. E certamente essas eram coisas comuns que aconteciam ali nas reuniões da igreja. E qual o motivo da intervenção de Paulo? Parece claro que durante a reunião dos crentes na cidade de Corinto, estava havendo uma certa balbúrdia, ou uma certa confusão, ou uma certa desordem, com muitas pessoas falando em línguas e outras profetizando, ou ensinando, falando, né? E tudo isso ao mesmo tempo, de modo que as reuniões elas estavam ficando improdutivas. Então, no meio daquela confusão de gente falando ao mesmo tempo, estava difícil de alguém ser edificado, encorajado, exortado ou mesmo consolado. Então, Paulo começa falando, no início desse capítulo, Paulo começa falando sobre a importância da edificação das pessoas e que para isso a profecia, que é a explicação da palavra de Deus, era mais proveitosa na reunião do que os pronunciamentos em línguas estranhas, que as pessoas, na verdade, elas não entendiam o que estava sendo dito. Então, do verso 1 até o verso 25, Paulo estava fazendo um paralelo entre o falar em línguas e o profetizar, para mostrar que, em uma reunião onde, além de irmãos, podia haver participantes descrentes, o ideal para o propósito da edificação de outras pessoas era o exercício do dom de profetizar, uma vez que o dom de línguas ele não seria útil ao propósito da edificação, do encorajamento, da exortação e da consolação coletiva nesse ambiente onde tem pessoas precisando aprender alguma coisa, inclusive visitantes. Resumindo, do primeiro verso ao verso 25, Paulo está apenas mostrando que o dom de profetizar é mais recomendado para a reunião dos crentes do que o dom de falar em línguas. A partir do verso 26 até o final, o verso 40, Paulo deixa claro que, apesar da profecia ser um dom mais recomendado ou mais indicado, também nada impedia que outros dons e talentos fossem manifestos nas reuniões. Então, Paulo deixa claro que ele não estava proibindo falar em línguas em uma reunião dos crentes, mas ele estava dizendo que, se isso acontecesse, pelo menos que fosse feito de um modo organizado, onde cada pessoa falasse por sua vez. E, se fossem línguas, que houvesse alguém para interpretar. Bom, agora nós temos condições de entender os versos 33 ao 35 deste capítulo. Sobre a submissão, eu não vou dar maiores explicações desta vez, porque eu já fiz isso no vídeo passado, que inclusive foi o objeto do vídeo passado. Mas só por curiosidade, é importante você saber que a lei não dizia nada sobre submissão da mulher ao homem. Então a referência que Paulo faz não é a lei, na verdade, é a tradição, porque o termo usado no original grego é nomos, que significa regra, costume ou hábito, e não lei. Então é importante que você veja o vídeo passado para que você entenda que a lei de Deus ela não colocou a mulher em submissão ao homem, mas isso veio da tradição. Mas vamos em frente. Ao ler esses 3 versículos do capítulo 14, depois de termos lido o capítulo 11 dessa mesma carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos até ficar com a impressão de que Paulo foi absolutamente contraditório, tá certo? Uma hora ele diz que a mulher pode profetizar, depois ele diz que a mulher tem que ficar em silêncio. Mas será que Paulo seria tão incoerente assim? Ou será que o problema está nas interpretações que as pessoas estão dando a essa segunda manifestação de Paulo nesta carta aos Coríntios? Bom, para entendermos essa questão, vamos relembrar o contexto. O contexto é ordem, a ordem das coisas nas reuniões dos crentes.
O contexto é falar em línguas e profetizar. Então, se Paulo havia acabado de dizer no capítulo 11 que as mulheres podiam profetizar, então só restou aqui a alternativa de que essa proibição seja em relação ao falar em línguas. Mas, nesse mesmo capítulo 14, Paulo já havia dito, no verso 23, que assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, ora, a igreja não era formada somente por homens. Então, quando Paulo diz se toda a igreja se reunir, ele está se referindo a homens e a mulheres. Isso fica bem claro, não é verdade? Agora, se na sequência ele diz, né, e todos falarem em línguas, então se a igreja se reunir e todos da igreja falarem em línguas, então, pelo visto, Paulo ele não estava excluindo as mulheres do falar em línguas, quando ele está se referindo a toda a igreja. E isso se repete quando Paulo diz no verso 24 o seguinte: quando todos estiverem profetizando, e no verso 31 ele diz: todos podem profetizar. Perceberam? Em todo o capítulo 14, Paulo orienta a igreja, isso como um todo, né, homens e mulheres. Paulo ele não está apresentando orientações somente aos homens, quando ele diz todos podem falar em línguas ou todos podem profetizar. Então, a orientação é à igreja, homens e mulheres. Quando Paulo quer falar especificamente aos homens ou às mulheres, ele faz distinção de gênero. Isso na sua palavra, como é o caso do verso 34. Então, uma vez que já descartamos a possibilidade de Paulo estar dizendo que as mulheres não podem profetizar ou que as mulheres não podem falar em línguas, então agora, né, nós vamos ter que olhar novamente o texto e tentar entender a que se refere essa proibição de Paulo, afinal. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 33 a 35. Vocês conseguiram perceber que o silêncio ele está dito ali em relação às perguntas que precisam de respostas para o aprendizado? Não perceberam? Então vejam só. Paulo diz que as mulheres devem ficar em silêncio e em seguida ele diz que se as mulheres elas quiserem aprender, elas devem levar as suas perguntas aos seus maridos e isso em casa. Logo, o silêncio só pode ser em relação aos questionamentos feitos em público durante a reunião. Isso faz todo sentido, né? Especialmente quando nós voltamos a olhar para o contexto cultural da igreja de Corinto e percebemos que a igreja ela estava promovendo uma inclusão de mulheres, né, de um modo que jamais havia acontecido antes, né? Em nenhum outro tipo de reunião, nas agremiações daquele tempo. Então, a mulher ela estava excluída e, de repente, ela é incluída em uma reunião. Então, é natural que essas mulheres elas estivessem muito empolgadas, né, com o desejo de falar, empolgadas com essa liberdade de falar em uma reunião. E mesmo no caso das prostitutas cultuais, que tinham lá no seu templo de Afrodite uma participação especial no ritual religioso, né, a participação dessas mulheres naqueles lugares era com seus corpos e não com o uso da palavra. Então, permitir que uma mulher profetizasse e orasse em uma reunião com diversos homens presentes era uma revolução para aquele tempo. Uma grande novidade, e as mulheres, certamente estavam muito empolgadas com essa possibilidade, com essa liberdade delas poderem falar. Então é perfeitamente compreensível que as mulheres, né, que sempre foram tolhidas do seu direito de falar,
elas tivessem ali um grande interesse em aprender, em tirar dúvidas e fazer realmente muitas perguntas naquelas reuniões dos crentes, o que poderia estar gerando ali alguma certa confusão. E é também perfeitamente possível que essa liberdade, né, ali nova para aquelas pessoas, elas estivessem causando até mesmo algum constrangimento para os homens, de repente, de não saber as respostas, né? E talvez ali alguma desordem na reunião. E eu vou lembrar que o contexto deste capítulo é qual? Ordem na reunião, né? Para que a reunião fosse proveitosa a todos. Mas será que as mulheres elas estavam sendo proibidas de tirar as suas dúvidas, né, em todas as reuniões, em todas as igrejas, em todos os tempos e em todas as outras cidades, em todos os outros contextos? Será que isso estava acontecendo já, essa confusão, em todas as reuniões de crentes ou nas outras localidades? Ou será que isso só estava acontecendo ali na cidade de Corinto? Paulo disse: como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 33 e 34. Ora, pelo visto, em todas as outras congregações, as mulheres não estavam fazendo o que as mulheres de Corinto estavam fazendo, bombardeando os irmãos e irmãs com uma enxurrada de perguntas e, provavelmente, de um modo até mesmo a tumultuar a reunião. Por isso, uma orientação dessas nem seria necessária em outras igrejas, em outros lugares. Então, a bem da ordem, né, da reunião, daquela reunião de Corinto, Paulo orientou que as mulheres apresentassem as suas dúvidas aos seus maridos em casa. Por quê? Porque naquele tempo não era normal uma mulher casada procurar um outro homem para, em particular, para tirar as suas dúvidas. Em resumo, se observarmos novamente o contexto do capítulo 14, nós vamos ver com clareza que Paulo estava tentando evitar algum tipo de confusão, de alguma desordem nas reuniões da igreja em Corinto, tanto em relação ao profetizar, quanto em relação ao falar em línguas, como também em relação às prováveis intervenções, as perguntas das mulheres durante a reunião. Paulo, então, ele não estava proibindo as mulheres de usar a palavra para ensinar, para profetizar, porque isso seria uma tremenda contradição. Até porque no capítulo 11 ele já tinha dito que as mulheres podiam profetizar. Onde? Nas reuniões da igreja. Paulo também ele não estava proibindo as mulheres de falar em línguas, né? A recomendação era que as coisas fossem feitas com uma certa ordem, com a disciplina e que houvesse intérprete, que as mulheres estivessem com o véu na cabeça. Mas quanto às intervenções das demais mulheres, né, que poderiam estar ali presentes, não eram aquelas que estavam ensinando, né, as mulheres que estavam naquele lugar e ainda não tinham esse dom e esse talento para participar, né, com essa ordem. Paulo então orientou que essas mulheres elas aguardassem um outro momento para fazer as suas perguntas, para que não houvesse então desordem naquela reunião, porque talvez ali a reunião estivesse ficando tumultuada com muitas pessoas querendo fazer perguntas. Mas será que isso seria uma regra geral para todas as reuniões da igreja, em todos os tempos e em todos os tipos de cultura? Obviamente que não. Essa é a forma que nós entendemos. E a prova disso é que nas demais igrejas esse problema ele nem mesmo estava acontecendo, dispensando então a intervenção de Paulo para manter as reuniões em uma boa ordem. Além disso, em quase todas as denominações religiosas do nosso tempo, vocês sabem disso, né? Na nossa cultura existem reuniões públicas de ensino, são escolas bíblicas, não é? E nenhuma mulher é impedida de fazer perguntas ali durante essas escolas bíblicas, existem momentos de aprendizado, né? As coisas são feitas com uma determinada ordem e fluem com naturalidade. Agora, mesmo hoje, em qualquer reunião de crentes, em que haja uma quantidade de perguntas maior do que a capacidade de serem respondidas, né, durante o período da reunião, certamente que essas questões
elas vão ser tratadas em um outro horário, em um outro momento, né, e talvez de alguma outra forma, podendo hoje, inclusive, ser por e-mail, né, por WhatsApp, né, ou por uma conversa, né, particular no próprio local da reunião, após a reunião, né, uma vez que hoje não é constrangedor que uma mulher ela faça perguntas, e mesmo a homens, isso não traz nenhum tipo de constrangimento, né? E ela faz isso, faz perguntas a outros homens, inclusive, que não são os seus maridos, tá certo? Então isso é comum hoje. Muito bem. Mas, para você que acha que essa minha explicação não é a melhor explicação para conciliar esses dois versículos com toda a carta, né, de Paulo aos Coríntios e também com o ideal de Deus que é apresentado em toda a Bíblia. Então, você vai ter de responder as seguintes perguntas. Se você acha que esta explicação ela não é suficiente, então você vai ter que responder as seguintes perguntas. 1. Se Paulo realmente proibiu a mulher de falar nas reuniões da igreja, por que nessa mesma carta aos Coríntios ele disse que a mulher poderia profetizar? 2. Se a proibição de falar na igreja é somente em relação ao ensino público, como se explica o fato de Paulo ter autorizado as mulheres a profetizarem, o que é feito para edificar, encorajar, exortar e consolar outras pessoas nas reuniões públicas da igreja? Isso não é exatamente o que os homens fazem em suas pregações públicas em suas igrejas? 3. Se Paulo estava apresentando uma regra válida para todas as igrejas em todos os tempos e culturas, o que as mulheres estão fazendo nas igrejas se elas só podem aprender com seus maridos em casa? E as mulheres cujos maridos não são crentes, vão aprender com quem? E as solteiras? A ordem de Paulo foi apenas para as casadas e com maridos crentes? As demais podem fazer suas perguntas livremente na igreja? Ora, se você quiser ser rigoroso e usar esse texto, né, ao pé da letra, sem harmonizá-lo com os princípios de Deus e também com os ensinamentos e exemplos de Jesus, então você deve defender que as mulheres devem entrar mudas e sair caladas da igreja, porque Paulo disse que é vergonhoso a uma mulher falar na igreja. Então, se você quiser ser rigoroso e usar esse texto ao pé da letra, então as mulheres só podem tirar as suas dúvidas com os seus maridos e em casa. Não foi isso que Paulo disse? E as mulheres que não forem casadas ou que os seus maridos não forem crentes, então, essas mulheres elas não podem tirar suas dúvidas com mais ninguém? É isso mesmo? Isso parece ser algo harmônico com o Evangelho de Jesus e com os princípios de Deus? Meus irmãos, nossa missão como crentes em Jesus é entender a palavra de Deus, mas de um modo harmônico, né, coerente, colocando em sintonia os princípios de Deus, né, aqueles apresentados desde o Éden, colocando em harmonia também cada texto com os ensinamentos e exemplos de Jesus, que é o nosso Salvador e Mestre. E também nós temos que harmonizar os próprios textos de ensinamentos que nos foram trazidos pelos apóstolos, né, que deixaram então uma doutrina, né, um ensinamento para a igreja. Mas jamais podemos interpretar algo que Paulo disse contrariamente aos princípios de Deus ou aos ensinamentos e exemplos de Jesus. Isso não faria o menor sentido. Se algum ensinamento dos apóstolos parece estar em desarmonia com os princípios de Deus ou com os ensinamentos e exemplos de Jesus, o problema está em nossa interpretação, com certeza. Então, o que eu fiz, né, ao analisar os versos 34 e 35 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios foi exatamente isso. Colocar esses dois versículos em harmonia, tanto com o que o próprio Paulo ensinou momentos antes, no capítulo 11, como também harmonizar esses dois versículos com os princípios de Deus
e com os ensinamentos e exemplos de Jesus. Tudo bem? Então vamos em frente. Agora vamos examinar o último texto polêmico sobre a condição das mulheres nas reuniões da igreja. Vamos ver o que nos diz a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, dos versos 9 ao 14. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na sinceridade, com bom senso. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 9 ao 15. Bom, para entender essa orientação de Paulo, é necessário compreender também o contexto desta carta que foi escrita a Timóteo. Em sua quarta viagem missionária, ao passar por Éfeso, a caminho da Macedônia, Paulo deixou Timóteo ali porque Paulo percebeu que os irmãos de Éfeso precisavam de um acompanhamento mais de perto. E foi assim que Paulo tomou conhecimento em mais detalhes de alguns problemas que estavam sendo vivenciados pela igreja de Éfeso. Inclusive a respeito do ataque que essa igreja estava sofrendo com os ensinamentos dos gnósticos que haviam se infiltrado na igreja. Então, assim que Paulo percebeu essa dificuldade, ele recebeu essas notícias vindas de Éfeso, ele escreveu essa primeira carta a Timóteo, orientando esse seu jovem amigo sobre algumas providências que deveriam ser tomadas de imediato. E vamos ver então o que Paulo disse no capítulo 1 dessa carta, nos versos 3, 4 e 6. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 7. Parece claro que Paulo tinha o propósito de combater e erradicar as doutrinas que estavam sendo infiltradas na igreja e causando um rompimento com o verdadeiro evangelho de Cristo. E Paulo deixa claro que algumas dessas doutrinas elas estavam sendo infiltradas na igreja por parte de algumas mulheres, como nós podemos ver no capítulo 5, nos versos 12, 13 e 15. Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 12, 13 e 15. Perceberam? Entre outros problemas, chegou ao conhecimento de Paulo que, em Éfeso, algumas mulheres elas estavam sendo usadas por Satanás, não só ensinando coisas erradas, mas também promovendo fofoca e interferindo na vida dos outros. E Paulo alerta Timóteo que esses falsos ensinos que estavam sendo infiltrados na igreja eram doutrinas de demônios, como nós podemos ver
no capítulo 4, nos versos de 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 3. Então Paulo escreve a Timóteo para ordenar algumas providências para conter os falsos ensinamentos, a exemplo daquilo que ele orientou especificamente para as mulheres, como se vê no capítulo 5, no verso 14, que diz o seguinte: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14. Então, no contexto desta carta de Paulo a Timóteo, nós podemos perceber uma preocupação de Paulo com uma série de heresias que estavam sendo infiltradas na igreja pelos gnósticos. Mas também nós podemos perceber que algumas mulheres eram responsáveis pela propagação desses falsos ensinos. E diante dessa realidade, nada mais razoável do que impedir que essas mulheres, estavam levando essas heresias para dentro da igreja, que essas mulheres exercitassem a atividade de ensino ali na cidade de Éfeso, nas reuniões da igreja. Embora na cidade de Corinto, por exemplo, Paulo tivesse permitido que as mulheres da igreja profetizassem, ou seja, Paulo havia permitido que na cidade de Corinto as mulheres ensinassem nas reuniões da igreja. Aqui, portanto, está a prova de que em determinados assuntos a orientação de Paulo, dirigida a uma determinada igreja, não era a mesma para todas as demais igrejas, em todos os tempos e em todos os lugares. Algumas orientações elas eram dirigidas para um grupo específico, para um tempo específico, para uma cultura específica e também para um contexto específico. No caso específico de Éfeso, certamente haveria um grande prejuízo se essas mulheres continuassem a exercer influência com seus falsos ensinamentos durante as reuniões da igreja. Então isso parece muito claro. E observem que Timóteo ele estava ali na cidade de Éfeso, mas ele ainda não havia tomado nenhuma providência sobre isso, de modo que Paulo teve de lhe enviar uma carta com uma orientação para que ele colocasse os trens nos trilhos, naquela cidade. Embora, em regra, não fosse proibido que as mulheres profetizassem, ou seja, que as mulheres ensinassem em outras comunidades, no caso específico da igreja de Éfeso, a igreja que se reunia em Éfeso, era preciso impedir que essas mulheres participassem ativamente do ensino, porque elas já estavam contaminadas com doutrinas de demônios. Ou seja, nós estamos diante de uma orientação específica para um contexto específico. E para explicar a situação, a Timóteo, Paulo, ele logo no início da sua carta, ele faz referência ao modo como a mulher já havia sido enganada antes, como aconteceu no Éden, quando Satanás enganou a mulher com uma distorção da palavra de Deus. Então, vejam como Paulo justifica a proibição de que as mulheres da igreja de Éfeso exercitassem o dom da profecia e a autoridade sobre o homem. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 ao 14.
Perceberam? Paulo justifica a sua ordem de silenciar aquelas mulheres de Éfeso, dizendo que elas foram enganadas por Satanás, assim como Eva havia sido enganada por Satanás no Éden. E essa era a razão de proibi-las de exercitar o ensino nas reuniões da igreja. E mais que isso, era preciso conter essas mulheres, porque, ao que parece, elas estavam influenciando com o uso de um poder econômico, de modo que, inclusive, os homens estavam tendo de aceitar as suas condições. E nós podemos perceber isso quando vemos que a palavra usada por Paulo para definir autoridade, quando aparece essa palavra, então, autoridade, nesse texto, autoridade sobre os homens, a palavra usada foi atentel, palavra grega, atentel. E o único lugar em todo o Novo Testamento que aparece essa palavra atentel, no grego, é nesse verso 12 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento aparece essa palavra atentel. Todas as vezes que aparece a palavra autoridade no Novo Testamento, não se usa essa palavra atentel. Por quê? Porque o significado dessa palavra é um pouco diferente do simples exercício de um direito de mandar. Atentel significa literalmente usar os braços, usar a força física. Então, ao que parece, chegou ao conhecimento de Paulo que essas mulheres de Éfeso, elas não eram assim inofensivas. Elas agiam ostensivamente. Elas andavam de casa em casa para impor as suas ideias também e as suas condições. E pelo que nós podemos entender, elas tinham, inclusive, elas eram detentoras de um poder econômico considerável, né? Estava à disposição delas. Porque elas se vestiam com roupas caras, com joias de ouro, com pérolas, né? Algo que mostra que elas eram mulheres de uma classe social e econômica elevada, mesmo naquele contexto de todas as igrejas. Provavelmente essas mulheres elas estavam colocando todos os demais irmãos e irmãs da igreja em uma situação de obediência às suas vontades, né? E impondo os seus falsos ensinamentos. Essas características dessas mulheres mostram que elas tinham um padrão muito diferente do que se via nas mulheres, nas demais congregações, nas outras cidades. Até porque nas outras regiões as mulheres eram muito pobres e muitas delas eram até mesmo escravas. Então Paulo enviou uma carta a Timóteo para conter o avanço dessa distorção específica da igreja que se reunia ali em Éfeso. Essas mulheres, no caso, as que eram viúvas, elas precisavam ser orientadas a se casarem, a não andarem ociosas de casa em casa, fazendo fofocas, ensinando heresias. Elas precisavam mesmo dessa orientação. Elas precisavam ser impedidas de impor as suas condições dentro da igreja, né? Inclusive sobre os homens. Elas precisavam aprender a se vestirem de um modo decente. Vejam o que Paulo diz. Enfim, certamente Paulo foi informado sobre todos esses desvios na igreja que se reunia em Éfeso e, por isso, ele escreveu essa carta com todas essas orientações para reenquadrar essas mulheres de Éfeso ao cristianismo, para que a igreja não fosse prejudicada ali naquela cidade. Exatamente por isso, Paulo orienta que essas mulheres, primeiramente, que elas aprendessem em silêncio a verdadeira doutrina para que elas não viessem a transmitir mais ensinamentos errados aos demais irmãos da igreja. Bom, pelo que nós entendemos, essa orientação de Paulo ela é dirigida a uma igreja específica em um contexto específico. Mas, se você
não quer entender desta forma, se você não quer entender que essa passagem se restringe a um contexto específico, se você prefere entender que os versos 11 e 12 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, que esses dois versículos eles devem ser aplicados em sua literalidade, né, a todas as igrejas, em todos os tempos e também em todas as culturas, então necessariamente você deve defender que as mulheres crentes não devam usar tranças no cabelo, nem colares, nem pulseiras, nem anéis de ouro, nem joias, nem pérolas e nem roupas caras. E vejam que, dependendo do lugar em que uma mulher viva, né, aqui no Brasil, por exemplo, uma roupa de R$100 pode ser considerada uma roupa cara, dada a condição econômica de diversos locais, igrejas em diversos locais mais necessitados pelo Brasil afora. Também, por dever de consciência, se você prefere aplicar esses dois versículos da carta de Paulo a Timóteo em sua literalidade, você deve então colocar um aviso, né, nos seus templos, explicando que a mulher, seja sincero com as mulheres, diga para elas que elas têm que ficar em silêncio na igreja, que elas não podem nem mesmo ensinar na classe de crianças, de adolescentes, de jovens da igreja, uma vez que Paulo proibiu que as mulheres ensinassem na igreja, né? E proibiu que elas exercessem qualquer tipo de autoridade sobre homens. Agora, irmãos, tentem enxergar a Bíblia como um todo. Vejam só como somente 4 versículos, esses 4 versículos que nós usamos em Coríntios, né, na carta de Paulo aos Coríntios e na carta de Paulo a Timóteo. Vejam só como esses 4 versículos, se eles não forem interpretados de um modo correto, então as coisas vão ficar em desarmonia com o restante da Bíblia. E em relação, inclusive, à vontade de Deus para as mulheres. No Éden, por exemplo, Deus cria o homem e a mulher para serem uma só carne. E Deus disse que a mulher deveria estar em igualdade, como defronte de o homem, né? Nós vimos isso já no primeiro vídeo. E Jesus incluiu as mulheres no seu ministério. E como o maior mestre que já existiu, Jesus ele também ensinava às mulheres. Ele nunca proibiu as mulheres de falar. Até mesmo diante de uma mulher estrangeira, né, a cananeia, que retrucou Jesus diante dos seus discípulos, né? Olha que audácia! Jesus não recriminou essa mulher. Ao contrário, ele elogiou a sua fé. O próprio Paulo disse aos coríntios que as mulheres podiam profetizar, inclusive para exortar. E quando Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo disse que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Está em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Ora, mesmo sabendo de tudo isso, você ainda quer usar 4 versículos isolados para criar uma situação onde a mulher não possa falar na igreja, onde ela não possa tirar as suas dúvidas, onde ela não possa ensinar, usar o seu talento de ensinar em uma reunião pública da igreja? Bom, se você quer ser incoerente, infelizmente eu não vou poder acompanhar você nesse aspecto. E graças a Deus nós somos livres para defender aquilo que nós acreditamos ser o mais lógico, o mais harmônico, do ponto de vista bíblico, né? Porque nós não estamos comprometidos com nenhuma estrutura religiosa institucionalizada, nem de origem católica e nem mesmo de origem maçônica. Então, se você acredita que com apenas 4 versículos bíblicos você pode criar, né, todas essas proibições para as mulheres, como nós temos visto hoje nas igrejas, inclusive, especialmente nas tradicionais, né, colocando a mulher em uma situação de desigualdade com os homens. Então, nós entendemos que deveria haver uma coerência, né, que nos templos religiosos deveriam ser colocados, então, bem claro para as mulheres que elas devem ficar em silêncio, né, e que se elas tiverem alguma dúvida, elas
devem então perguntar aos seus maridos em casa. Deveria ficar claro também para as mulheres, né, isso de forma bem explícita nesses templos religiosos, que as mulheres estão proibidas de ensinar para crianças, adolescentes, jovens, ou mesmo para ensinar a outras mulheres da igreja, porque Paulo, ao escrever a Timóteo, proibiu a mulher de ensinar e também de exercer autoridade sobre homens. E por último, deveria também ficar claro nestes templos religiosos que as mulheres, então, elas não podem usar roupas caras, que elas não podem usar tranças no cabelo, que elas não podem usar joias de ouro, que elas não podem usar colares ou anéis com pérolas e que elas deveriam, então, usar um véu. Enfim, fechando este último vídeo sobre a questão das mulheres na Bíblia, eu quero dizer que eu, pessoalmente, eu não consigo ver em toda a Bíblia, em uma análise em conformidade, em harmonia com os princípios divinos e com os ensinamentos de Jesus e exemplos de Jesus, eu, pelo menos, eu não consigo ver nem Deus e nem Jesus tratando as mulheres como seres inferiores aos homens e em subordinação ao homem, ou com limitações de natureza espiritual que as impeçam até mesmo de ensinar ou profetizar, de exercer qualquer tipo de atividade dentro da comunidade dos crentes, inclusive de pregar nos cultos, se é assim que vocês chamam. Eu também não consigo ver Paulo promovendo nenhum tipo de discriminação ou desigualdade entre homens e mulheres, embora em um contexto específico Paulo realmente tenha orientado Timóteo a conter o abuso de algumas mulheres na igreja de Éfeso, o que não pode ser tomado, a meu ver, como uma regra de Paulo aplicável a todas as mulheres, em todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as culturas, e em todos os contextos. Tirando, então, a exceção, a regra geral de Paulo às igrejas é perfeitamente harmônica com os princípios de Deus e com os ensinamentos e exemplos de Jesus, quando Paulo diz que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Então, mulher, se você entendeu o conteúdo dos nossos vídeos, assuma o seu lugar e nunca permita que um religioso qualquer, por mais respeitável que ele seja, diga a você que Deus impôs às mulheres algumas limitações espirituais para o exercício dos seus dons e dos seus talentos, seja na igreja, seja na sociedade ou seja em qualquer outro lugar. Todas as mulheres merecem respeito, especialmente das instituições religiosas e também dos seus líderes. Neste mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós estamos aqui mais uma vez para dizer a você, mulher, que em Deus e também na Igreja de Jesus não há distinção entre homens e mulheres, pois todos são iguais aos olhos de Deus. Todos são um em Cristo Jesus. E sejam homens, sejam mulheres. Todos têm exatamente o mesmo valor e a mesma instrumentalidade na Igreja de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até o nosso próximo vídeo.